Bom, pessoalzinho, ó, acompanhando a própria apostila de vocês aí, tá? Para aula 28, para a gente dar prosseguimento de onde paramos aí, a Nova República, em 1985 a 1990, tá? E a questão das diretas já. Primeiro, que a campanha das diretas já, ela aconteceu no contexto do pessoal já tá totalmente saturado, tá? Das medidas, literalmente, eu não posso usar autoexpressão aqui, mas acho que vocês entendem o que eu quero dizer. O pessoal já estava, né? Porque ninguém mais tinha aquela liberdade toda e cansaram desse período de os militares só dizerem ela vai retornar, a gente vai deixar voltar a liberdade total ao país, aquela coisa toda. E não voltava, não dava essa liberdade de novo, nem o direito de voto para a população, que era só uma representação de tudo que estava acontecendo, né? A retirada das liberdades individuais, aquela coisa toda. Então o que aconteceu? A campanha ela foi estendida, entre aspas, assim, para vários setores políticos, mas também artistas, como cantores, gente de toda a sociedade, tá? Participou desse processo aí. E o nome dessa campanha ficou conhecida como Campanha pelas Diretas Já. Tá certo, gente? Então, só para retomar aí. E a gente também tem essas manifestações de vários calibres, vamos dizer assim, né? Mas a gente vê em 1983 um deputado, que é o Dante de Oliveira, criando uma emenda que levaria o seu nome. Né? Ele propôs uma emenda que levaria o nome dele, ficou famosa por conta disso. E ela reestabelecia as eleições presidenciais diretas. Então o povo ia votar diretamente em quem queria, e não indireto, como acontecia. Né? O pessoal elegia os representantes, ou os militares no caso, na maioria das vezes. Nesse período, então, a coisa era bem mais restrita. E aí eles é que escolhiam quem ia ser o representante da nação, vamos dizer assim, tá? Então, o movimento que ficou conhecido como Direta Já, né? Ele teve várias manifestações. Olha só, em 1983, por exemplo, teve uma na frente do estádio do Pacaembu, em São Paulo, né? A primeira manifestação das diretas que uniu 10 mil brasileiros, por uma época daquela, né? Embalados por comícios de diversos políticos, artistas, intelectuais e esportistas também, pasmem vocês, né? A gente vê que depois dessa tiveram várias outras. Em abril de 1984, teve 1 bilhão de pessoas se concentrando no Rio de Janeiro, né? Menos de uma semana depois, em São Paulo, uma multidão de cerca de 1,7 milhão de cidadãos. Então não dá para eles ignorarem o que estava acontecendo. Eles tinham que acabar admitindo que estavam vendo o anseio da população. Mas enfim, né? A gente vê que os brasileiros queriam, né, votar para o presidente, queriam escolher seu próprio presidente. Mas aí é que está o X da questão. Nós tivemos aí vários partidos se mobilizando. Inclusive, os partidos de oposição aí, né, se uniram buscando o quê? Mais força para esse movimento. Então, quem apoiou? Vários artistas, né, apoiaram a campanha que eles promoveram aí. Então a gente vai... O caso do Corinthians, né, Esporte Clube Corinthians Paulista. Os jogadores mais articulados ali, ó, o Sócrates, o Vladimir Zenon, o Casagrande, eles organizaram o que se chamava de Democracia Corintiana. Então o que aconteceu nesse período? Olha isso. Dizia-se que no Corinthians diversas decisões a serem tomadas eram praticadas após debate e votação de todos os jogadores e diversos funcionários do clube. Ademais, em vários jogos os atletas entravam em campo empunhando faixa de apoio à campanha das diretas e principalmente a favor da democracia. Olha isso, né? Os fãs do Corinthians aí, provavelmente muita gente nem sabia dessa aí. Uma delas dizia ganhar ou perder, mas sempre com democracia, né? E aí a gente vê o Congresso se reunindo para votar em 1984, né? Só que todo mundo esperando aquela pressão, e eles não votaram a favor. Não conseguiram passar, né? Então, olha só, 298 deputados votaram a favor, 65 contra, 3 abstiveram-se e 112 não compareceram. Faltaram 22 votos favoráveis para completar os 2/3 necessários para a aprovação, né, da eleição aí, ou do retorno da eleição, onde a população escolheria seus representantes. Que coisa, hein? Olha, e essa campanha, ela mexeu, né, com o povo brasileiro, fez muitas pessoas se unirem em torno desse ideal e ter essa esperança. Mas mesmo quando não deu certo, a gente consegue observar que de outra forma, mesmo que a vitória não foi imediata, na outra eleição
se permitiu escolher aí entre 2 civis e não mais só entre militares. Olha que coisa, né? Então a gente tinha ali o PDS, Partido da Situação, que vai indicar o Paulo Maluf, né, no pleito de 1985, e para derrotá-lo, os de oposição procuraram, né, criando uma aliança ali, o nome de um político do PMDB, que aí foi o Tancredo Neves, tá? Ah, mas esse aí não é o parente do S? É, ele mesmo, tá? Só para deixar bem claro. O PMDB, o PDT e o PTB tentaram atrair setores do PDS para o lado do Tancredo. O PT, porém, se manifestou contra a ida ao colégio eleitoral. Em junho de 1984, o senador José Sarney renunciou à presidência do PDS. Olha só. E aí eles vão tentar juntar um grupo de pessoas para criar uma outra agremiação partidária, né, a Frente Liberal, para apoiar a candidatura de quem? Do Tancredo à presidência. E aí o X da questão. Essa aliança deles, o PMDB aceitou que o Sarney saísse como candidato. Como vocês podem ver aqui, a vice-presidência na chapa do Tancredo. E eles ganharam. Só que o Tancredo, ele não chegou a assumir, tá? O que aconteceu? Ele faleceu em 21 de abril de 1985. E aí quem era o vice? O Sarney. E o Sarney assumiu, tá? O governo. Tomou posse em seu lugar o político que participou de diversas articulações no centro da antiga arena e que apoiou várias medidas tomadas pelos militares enquanto governava o país. Esse foi o presidente que encerrou o processo de redemocratização brasileira e fez de forma segura, com quem queria os militares sem revanchismo, sobretudo fazendo a manutenção de um modelo econômico. E aí vocês entendem o porquê da lei da anistia. Sem revanchismos, olha, vamos perdoar o que aconteceu aí, fica tudo num 1 a 1 aí, tanto pro lado dos que lutaram contra a ditadura, dos que lutaram, a favor. E aí a lei da anistia perdoou todo mundo, tá? E nós já discutimos bastante essa questão da lei da anistia. Aqui em outro momento a gente volta e discute outra parcela aí. Vocês têm mais um tanto de texto aí para ler se quiserem, tirarem as dúvidas aí, tá? Mas era isso só para relembrar e traçar algumas coisas aí diferentes do que já tínhamos falado na outra aula. Gente, até mais. Fui!